Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre reforços no Cruzeiro e assim, o que disse o Pedro Martins, que é o responsável por essa área de gerenciamento de contratações do Cruzeiro. Será que ainda vai chegar mais reforços para a Série B? E lembrando quanto que vai abrir a janela, quais são as condições para o Cruzeiro trazer um novo jogador, por exemplo, nas próximas semanas. Quero falar com vocês também sobre novidades para a partida diante o Remo, sobre algumas voltas de jogadores e outros desfalques importantíssimos que sem dúvidas vão fazer falta para essa partida do jogo da ida da Copa do Brasil, e também mais o assunto envolvendo o André Cury e o Ronaldo Cruzeiro, onde o empresário falou muito mal a respeito da Raposa, um clima bem ruim, entre as partes. Lembrando que o André Cury não tem mais vínculo nenhum com o Cruzeiro e tinha muitos anos que isso não acontecia, com nenhum jogador agenciado pelo empresário dentro da Toca da Raposa. Mas só antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos e 100, então conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo, tá? Que eu postei aqui para vocês, inclusive caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada. Primeiro é para o Eric Dias, que foi o primeiro a comentar no meu vídeo. Muito obrigado, Eric, um abraço para você. E o segundo vai para o Juan Pablo, ele que pediu um salve, valeu demais, Juan. Disse que o Cruzeiro vai ganhar de 2-0 do Remo, assim espero. Então, caso você queira aparecer aqui, hoje ainda eu acho que deve sair um vídeo aqui no canal, tá? Por volta das 7h15. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas se não sair, amanhã, sabadão mesmo, 11h15, já tem vídeo novo aqui para vocês no canal. Então vamos assim para esse giro de notícias. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Edu e uma baixa importantíssima do Cruzeiro para esse jogo de terça-feira diante o Remo, onde assim, o Edu não vai ter condições de jogar essa partida, infelizmente por conta de uma dor que ele sentiu na coxa direita na partida diante o Brusque, que lembrando, na reta final, acho que faltando uns 5 minutos ali, o Edu até caiu no chão, o juiz, não sei porque ele não parou o jogo naquela altura para ser atendido, e ele ficou caído, passou um tempo, ele levantou, mas estava claramente uma condição bem ruim para continuar jogando, e mesmo assim ele persistiu, e assim, não foi muito bom para ele, que vai ficar de fora da partida uma semana depois desse jogo diante o Cruzeiro. Eu queria comentar assim, com vocês que o Cruzeiro tem algumas alternativas para utilizar no ataque, em relação ao atacante Edu, porque infelizmente o Cruzeiro não tem nenhum atacante central hoje para substituir o Edu, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com apenas 11 gols em 14 partidas. Está numa fase excelente o Edu aqui no Cruzeiro, então não seria fácil essa substituição. O Edu que sentiu um incômodo e mesmo assim continuou jogando, de acordo com o médico Sérgio Campolina, ele evitou estabelecer um prazo de quando o Edu vai voltar aos jogos ou às atividades físicas. Eu espero que no máximo no próximo final de semana, para o jogo contra a Tombense fora de casa, o Edu já tenha condições. Enfim, opções para o ataque, o Cruzeiro tem o Wagninho, o Rodolfo e o Vitor Leque, que deve ser assim um trio de ataque. Eu acho que o Wagninho na ponta, o Vitor Leque na direita e o Rodolfo substituindo o Edu, fazendo esse papel um pouco mais centralizado. Até porque ele faz também essa função. Vamos ver se o Rafael Silva, jogador que vai vir do futebol chinês, terá condições de ser registrado, porque ele atua também como centroavante. Porém, como o Rodolfo já está aqui, já fez alguma partida como titular, eu acho que tem grandes chances de ser esse o trio de ataque do Cruzeiro, do Paulo Pezzolano, com Wagninho, Rodolfo e Vitor Leque. Tem ainda a opção do Jajá, recém-contratado, igual falei para vocês, o Luvanor, o Rafael Silva, que ainda estão tendo condições de registrar no BID da CBF, talvez podem aparecer nessa partida, inclusive como titular. E você, para substituir o Edu, quem você colocaria na vaga do camisa 9? Tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, quero falar com vocês também ainda sobre desfalques para essa partida diante o Remo, que é a respeito do zagueiro Eduardo Brock, que está suspenso. Eu falei isso no vídeo de hoje de manhã, porque ele levou o cartão vermelho no jogo contra o Tuntum do Maranhão. E assim, uma notícia boa agora, que é a respeito da volta de um bom jogador, na minha opinião, o João Paulo, que foi um dos principais jogadores no meio-campista do Cruzeiro nesse início de temporada, está de volta depois de 2 partidas que ele ficou ausentado, do Brusque e diante o Bahia. E lembrando que contra o Atlético Mineiro também ele ficou no banco de reservas, então na minha cabeça já tem uns 4 jogos que o João Paulo não tem jogado com frequência
aqui no Cruzeiro. Notícia muito boa, ele que participou dessa atividade nessa sexta-feira, feriado, o Cruzeiro teve treinamento normalmente, nessa sexta ele apareceu e foi a principal novidade desse treinamento na Toca da Raposa 2. A ausência dele nos jogos aí contra o Bahia e o Brusque pela Série B foi justamente por uma prevenção do médico Sérgio Campolina, que ele passou por um processo de fortalecimento e equilíbrio muscular e já foi liberado para as atividades físicas sem nenhum tipo de restrição. Então ele já está bem, porque ele não foi diagnosticado com uma lesão em si, mas de acordo com o médico do Cruzeiro, explicou que o João Paulo, de acordo com seus exames, apontavam um risco iminente de uma contusão muscular. Então poderia ser algo mais sério tirar o João Paulo, por exemplo, do resto da temporada. Foi até melhor mesmo ele ficar aí um pouco mais do que quase 2 semanas sem jogar, mas não ter nenhum risco, já está totalmente recuperado para essa posição, que na minha opinião estava fazendo muita falta, tá? Eu gosto do meio de campo ali do Cruzeiro com o William Oliveira, o Fernando Carnezin e o João Paulo. Eu espero que seja esse meio de campo aí diante o Remo. O João Paulo, que até aqui no Cruzeiro tem 14 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências, também é um dos bons cobradores de pênaltis, né, do Cruzeiro. Como o Edu não vai jogar nessa partida, se tiver um pênalti é até interessante ter o João Paulo, que tem uma habilidade, uma frieza, né, gigantesca na cobrança do pênalti. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa volta dele, se ele tem que ser titular, se não tem que ser, enfim. Eu tô curioso para saber o que vocês estão achando dessas voltas, né, e desfalques do Cruzeiro para a próxima partida. Mas o assunto que eu quero falar com vocês, o penúltimo aqui desse vídeo, é a respeito do agente do Vitor Roque, o André Curi, onde assim, ele que encerrou o vínculo dele com o Cruzeiro porque não tem mais nenhum jogador agenciado pelo empresário dentro da Toca da Raposa atualmente. Ele que revelou um pedido de desculpas do Paulo André. O Paulo André já falou que não teve esse pedido de desculpas e também estuda uma medida judicial. Que eu quero falar aqui com vocês por que o Cruzeiro não renovou o contrato com o Vitor Roque, agora sim tendo algumas informações a mais desse acordo que ainda parece bem confuso, ao menos na minha opinião. O André Curi que afirmou a intenção era pedir um salário de 150 mil por mês para o Vitor Roque e assim, disse que iria notificar o Cruzeiro, que assim, vai notificar o Cruzeiro porque, na opinião dele, praticou algumas práticas e atitudes amadoras. O Curi reafirmou que o problema envolvendo o Cruzeiro, o Vitor Roque, não começou por causa do valor de salário, que iria pular de 12 mil para 60 mil. Segundo ele, o valor do atacante realmente deveria pular de 150 a 180 mil mensais. Então foi esse a grande questão, e que o aumento possivelmente, esse valor aí de 150 a 180 mil, seria no final da temporada. O Cruzeiro, a grande questão é que ele queria ter um novo vínculo com o jogador, possivelmente tendo uma ampliação de contrato e aumentando a sua multa rescisória. Mas a única maneira de ter um aumento na multa rescisória era aumentando o valor do salário do jogador, que inclusive o André Curi falou sobre isso, que eu vou deixar aqui aparecer na tela para vocês, o que ele disse, e vou ler aqui junto. É onde ele falou o seguinte, abre aspas, entregaram uma proposta de 60 mil e depois, quando mandou o jurídico, mandou uma de 50. O problema não era esse valor, o problema era que eles queriam fazer um novo contrato, e o contrato do jogador tem vigência até 2025, não precisava nesse momento fazer um contrato novo, fecha aspas. E assim, ele ainda completou dizendo o seguinte, e eles não quiseram dar um aumento de que resguardava na multa, ele queria fazer apenas no momento só, e eu sempre fui explícito que naquele momento não faria um novo contrato, até porque tinha vínculo até 2025 e que a opção que teria para resguardar a multa era o aditivo salarial, fecha aspas. Então assim, pelo visto o Cruzeiro e o André Curi ficou nessa aí de tentar renovar o contrato dele, mas o Cruzeiro queria uma ampliação desse vínculo e ter uma garantia maior de que, por exemplo, a multa rescisória dele em território nacional seria maior, até porque esses vencimentos de 12 mil teria apenas 24 milhões de reais de multa rescisória. Mas na minha opinião, mesmo que, sei lá, o André Curi aceitasse 50 mil por mês de salário, se essa realmente for a história final, o Cruzeiro muito melhor ter aceitado pagar esse valor, contrato até 2025 mesmo, e ter uma multa rescisória próxima dos 80, 100 milhões, que eu acho impossível um time do futebol brasileiro pagar isso pelo Vitor Roque, pelo menos agora na Série B. Então, eu acho que o Cruzeiro deu muita bobeira, tanto que até o próprio Pedro Martins havia confirmado que o Cruzeiro estava negociando essa renovação de contrato com o Vitor Roque desde quando começou a abrir conversas com o Rafael Santos e também o Giovani. Isso tem mais quase 2 semanas, então o Cruzeiro poderia ter adiantado bastante nesse processo, que ainda sem sombra de dúvidas vai ter muita história aí pela frente.
com essa história entre o Vitor Roque, o André Cury, que agora eu acho praticamente impossível pensar em um jogador agenciado pelo empresário vir para o Cruzeiro depois de vários problemas que nós já tivemos com ele, tá? Como por exemplo o David, o Fabrício Bruno, o Maurício, agora também esse caso envolvendo o Vitor Roque e vários outros, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas que você tem ideia desse problema que o Cruzeiro já teve com o André Cury recentemente. E o último assunto desse vídeo é a respeito de reforços, onde o Pedro Martins, que no caso disse que o Cruzeiro não tem expectativa de grandes reforços na Raposa, mas ainda segue monitorando o mercado. Isso foi de acordo com o próprio Pedro Martins, que é o responsável ali pelo gerir, no caso, essa parte financeira do Cruzeiro e de contratações. Ele, o Paulo André, tem responsável direto para a vinda ou não de um atleta, principalmente o Pedro Martins, que tem sido assertivo, ao menos na minha opinião, até aqui no mercado do Cruzeiro. Ele que falou nessa última quinta-feira, essa entrevista que ele concedeu para alguns outros portais, e o Pedro Martins reforçou a confiança do grupo atual e também no trabalho da comissão técnica, justamente pelo Cruzeiro ter feito boas contratações. Praticamente o time inteiro da Raposa hoje deve ter uns 3, 4 ali que realmente não foram uma opção que o Pedro Martins trouxe para o grupo e que têm sido titulares, como por exemplo os que já estavam aqui, né? O Eduardo Brock, o Rafael Santos, o Edu, enfim. Mas a grande maioria dos contratados foram por ele e a gestão do Ronaldo, então tem essa confiança total no trabalho do Paulo Pezzolano e no elenco até aqui. Vale lembrar que assim, para o Cruzeiro fazer uma contratação hoje, apenas são possíveis jogadores que não têm vínculo, tá? Já rescindiram seus contratos desde a última terça-feira, dia 12 de abril, então aí sim ele poderia ser registrado até quando a janela tivesse fechado, né? Tranquilamente, até 3 contratações por clube. E se for para contratar um jogador vindo de outro time do futebol brasileiro, estrangeiro, a janela abre apenas no dia 18 de julho e será fechada em 15 de agosto. Então, se o Cruzeiro quisesse contratar um jogador, por exemplo, agora, teria que esperar quase 3 meses para poder registrar ele no bid da CBF. Então, possivelmente, se chegar reforço, seria um atleta aí que está sem vínculo e, de acordo aí com o Pedro Martins, segue monitorando o mercado, até porque se o Cruzeiro chegar no meio da Série B e mesmo estando bem, vai que tem um setor ali que a Raposa precisa de reforços, um lateral direito, um ponta, um centroavante, eu tenho certeza que o Ronaldo se movimentaria nos bastidores para fazer uma contratação, mesmo que seja ali no meio da temporada, então vamos ter que aguardar, né? Até porque eu não acho que o Cruzeiro precisa de mais reforços por agora, já trouxe demais, melhor ir testando cada jogador aí que tem nessas posições, até porque foram 7 contratados e esperar para ter essa avaliação melhor em relação ao grupo, né, como que vai se portar, e também a avaliação do Paulo Pezzolano, Paulo André e também agora o Pedro Martins, que eu quero que esteja aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa chegada, né, de reforço. Você acha que o Cruzeiro hoje, antes de fechar a janela, precisaria trazer mais um jogador? E se não, se chegar ali no meio da temporada, se fosse para trazer um jogador, quem que você traria? Até porque o Cruzeiro, possivelmente para o meio do ano, teria uma condição melhor, já que o Ronaldo assinou a compra em definitivo da Raposa nessa última quarta-feira. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo hoje de manhã, né, onde eu falo assim sobre os supermercados BH que pode deixar o Master do Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e também quanto que o Cruzeiro quer pelo novo patrocinador Master. Vídeo bem interessante também. Além também desse aqui de ontem de noite, onde eu falo sobre os últimos nomes que foram especulados no Cruzeiro, até para você ter uma ideia, né, de quais nomes foram especulados. Quem sabe algum desses não poderiam chegar, né, no meio da janela lá no dia 18 de julho. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!